Desde o início da saga de One Piece, somos informados de que os marinheiros são os maiores inimigos dos piratas e um obstáculo enorme para Luffy se tornar o rei dos piratas. Para simplificar, ser um marinheiro e ser um pirata são opostos totais em One Piece. Os piratas buscam liberdade absoluta e mudança, enquanto os marinheiros buscam controle e estabilidade. E assim, o caminho de Luffy para se tornar um pirata lendário está repleto de batalhas com organizações dos marinheiros. No entanto, durante o mini arco sobre a infância de Luffy, é explicado que o seu avô, que o criou em vez de seus pais, é um dos marinheiros mais poderosos e famosos da história. Sempre quis que Luffy seguisse seus passos. Agora, no final, Luffy escolheu seguir os passos de Shanks, tornando-se rapidamente um pirata e um alvo principal para os marinheiros. Mas isso deixa uma pergunta muito interessante na mesa. E se Luffy nunca tivesse sido inspirado por Shanks? E se em vez de um pirata, Luffy tivesse se tornado marinheiro? Então no vídeo de hoje nós vamos ver o que aconteceria se Luffy se tornasse um fuzileiro naval. Por isso vamos ver todas as razões que a própria história nos mostra. Galera, eu estou ligado que vocês gostam de One Piece, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre One Piece, porque está prestes a estrear algo muito interessante sobre One Piece aqui no canal e você não pode perder. Então, bora pro vídeo. Bom galera, então nossa história começa durante a infância de Luffy, onde ele originalmente se inspirou a se tornar um pirata. Claro que poderíamos simplesmente assumir que Luffy nunca conhece Shanks. No entanto, acho que ainda queremos que Luffy coma a Akuma no Mi que Shanks trouxe com ele. Então, em vez disso, Luffy precisa se inspirar em outra pessoa antes de Shanks chegar à sua ilha. Para o nosso cenário específico aqui, quero supor que o avô de Luffy, Garp, traz um de seus ex-alunos para visitar Luffy, o almirante da marinha Aokiji. Na história real, Aokiji sempre foi simpático com Luffy. Ele ficou aliviado quando Luffy acolheu Robin e permitiu que Luffy e os Chapéus de Palha escapassem várias vezes. Ao longo da história, nos é dito que Aokiji é basicamente o marinheiro ideal que tem um senso justo de justiça e realmente se preocupa com a segurança e felicidade das pessoas. Assim como Shanks, ele é extremamente carismático e poderoso. Então, Luffy, que precisa desesperadamente de um modelo a seguir, o vê usando seus incríveis poderes de gelo e derrotando alguns vilões, o que seria uma ótima alternativa a Shanks. Ao se despedir do avô de Luffy, Garp, Aokiji faz com que Luffy prometa se tornar um grande marinheiro um dia também. E assim, o novo objetivo de Luffy não é mais se tornar o rei dos piratas. Em vez disso, ele agora deseja se tornar o almirante da frota da marinha. E com isso temos a mudança decisiva na história de Luffy. Agora o restante da sua infância pode permanecer praticamente o mesmo, com treinamento ao lado de Garp, Sabo e Ace. Shanks ainda chega à ilha, e Luffy ainda faz amizade com toda sua tripulação, e também ainda come sua Akuma no Mi, porque está com fome. E ok, antes de falarmos sobre o que acontece com os outros Chapéus de Palha e como a história se desenrola a partir daqui, preciso fazer duas suposições sobre a ilha principal da história que são muito prováveis, mas ainda não confirmadas oficialmente. Primeira suposição: Garp é membro da Espada. A Espada é um grupo secreto dentro dos marinheiros que não concorda com a forma como os marinheiros são controlados e usados pelo governo mundial corrupto do mundo de One Piece. E a segunda suposição é que Shanks sabe que Luffy é importante para mudar o mundo e quer que ele se torne o rei dos piratas e encontre One Piece. Para nós é apenas importante saber que Shanks realmente tenta inspirar Luffy a se tornar um pirata, mas falha. E mesmo que Luffy queira se tornar um marinheiro, graças a Shanks, ele ainda gosta muito da ideia de ter uma espécie de tripulação ou equipe. Então, 10 anos depois, Luffy parte em seu pequeno barco exatamente da mesma maneira que faz na linha principal da história. Seu objetivo não é encontrar uma tripulação de piratas, mas sim encontrar uma base da marinha onde ele possa se juntar. Ele ainda é Luffy e não tem experiência em velejar um barco. Então, mais uma vez, ele acaba no barril do navio da Alvida. Lá, ele salva o Kobe e os dois acabam na mesma cidade de antes. Desta vez, não para recrutar Zoro, mas para se juntar à marinha na base. No entanto, quando Luffy vê Zoro amarrado no pátio e fala com ele, começa a perceber que o capitão da marinha e seu filho aqui são pessoas terríveis. Então, sendo Luffy, gosta de pensar que ele ainda se interessa por Zoro e decide libertá-lo, mesmo que isso lhe custe o sonho de se tornar um marinheiro. E depois de derrotar Morgan, ele pergunta aos marinheiros se ele, Kobe e Zoro ainda podem se juntar à marinha, mesmo sem ter discutido isso com Zoro.
Agora, mesmo que os marinheiros da base sejam gratos a Luffy, como acontece na linha principal da história, quando mais soldados chegam da sede da marinha para prender Morgan, ele conta sobre o ataque de Luffy como resultado. O capitão do esquadrão diz a Luffy que, embora seja grato pelo que ele fez, não pode permitir que alguém se junte à marinha que atacou um superior. Para surpresa de todos, no entanto, Garp também está a bordo do navio que veio buscar Luffy. E como sabemos, Garp não se importa com as regras e os superiores, e decide aceitar todos eles como recrutas. Agora, Luffy, Zoro, Kobe e Helmeppo estão seguindo em direção à Grand Line, e a sede da marinha a bordo do navio de Garp, onde ele os treina intensamente todos os dias. Lembre-se de que Garp conseguiu ensinar técnicas super poderosas a pessoas como Kobe e Helmeppo em questão de meses. Então imagine o quão rápido Luffy e Zoro cresceriam sob sua supervisão. Como Luffy e Zoro não precisam de um navio melhor desta vez, eles nunca chegam à vila de Syrup, onde conhecem o Usopp, na linha principal da história. Como resultado, o Capitão Kuro pode executar seu plano de saquear a vila e o Usopp é morto. Sandy, no entanto, é uma história diferente. Normalmente, os navios da marinha têm uma habilidade única que os navios piratas não têm. Enquanto todos os piratas precisam entrar na Grand Line passando pela montanha reversa, os navios da marinha podem atravessar o chamado Cinturão Calmo, uma faixa de oceano entre a Grand Line e o oceano normal, que não tem vento e está cheia de monstros marinhos gigantes que afundam qualquer navio que tente passar por ela. Os navios da marinha usam um material chamado Pedra do Mar, que basicamente tornam invisíveis para esses monstros para que possam entrar e sair da Grand Line quando e onde quiserem. Portanto, Garp poderia levá-los diretamente através do Cinturão Calmo até a sede da marinha, mas gosto de pensar que ele gostaria de passar o máximo de tempo possível com seus novos recrutas antes de apresentá-los ao almirante da frota de Sengoku e também mostrar um pouco do mundo ao seu neto. Então vou supor que Garp levaria o navio em direção à montanha reversa. Como resultado, eles passariam pelo Baratie a caminho da Grand Line. Novamente, isso poderia ser de qualquer maneira, porque Luffy realmente precisaria persuadir Sandy a se juntar à sua tripulação. Mas gosto de pensar que ele o convenceria novamente a ver o mundo com ele e procurar o All Blue como marinheiro. Enquanto isso, Zoro ainda teria seu duelo com Mihawk, algo contra o qual os outros marinheiros são contra, mas Garp permite de qualquer maneira. Mihawk se interessa por este simples marinheiro disposto a sacrificar sua vida por sua honra como espadachim. E depois disso, é claro que há também a chance de eles nunca encontrarem Nami e simplesmente passarem por Along Park. No entanto, existem duas razões possíveis pelas quais Garp os levaria lá de qualquer maneira. Talvez ele tenha ouvido falar dos marinheiros corruptos na área que Arlong havia subornado para deixá-lo em paz. Definitivamente algo que Garp faria, eu acredito. Ou talvez Garp conhecesse Belle Mary, a mãe adotiva de Nami, que era uma ex-marinheira que encontrou Nami quando ela era um bebê e foi posteriormente morta por Arlong. Afinal, ambos eram do West Blue, então ele pode ter decidido visitar o túmulo dela na ilha. E nesse caso, Luffy, Kobe, Helmeppo, Zoro e Sandy encontram Nami e mais tarde a encontram chorando. Mais uma vez, Luffy os leva para Arlong Park e o derrota. Em memória de sua mãe Belle Mary e para desenhar o mapa do mundo, Nami decide também se juntar à equipe de Garp. Luffy é então promovido de marinheiro direto para marinheiro de primeira classe por derrotar um pirata poderoso, o que seria semelhante à recompensa de 30 milhões de beris que ele recebe aqui. A última parada antes da montanha reversa é Log Town, onde o grupo encontra Smoker, que imediatamente simpatiza com Luffy. O Smoker começou a gostar e respeitar cada vez mais Luffy na história real, apesar de odiar piratas. Então, acredito que ele se daria muito bem com o Luffy, o marinheiro, desde o início. E enquanto Zoro procura por novas espadas para substituir as que perdeu contra Mihawk, Luffy encontra seu pai, Dragon, que está tendo uma conversa tensa com seu avô. E então eles finalmente entram na Grand Line, através da montanha reversa. Aqui encontram Crocus, um membro da tripulação de Gold Rogers, o primeiro rei dos piratas. Ele, é claro, sabe sobre Luffy por Shanks. Na linha principal da história, ele ajuda os Chapéus de Palha, contando sobre a ilha final da Grand Line, Log Town, e dando a eles o log pose que é necessário para navegar de ilha para ilha. Na nossa versão, no entanto, Crocus não é de muita ajuda. Ele cumprimenta Garp, pois os dois lutaram juntos contra a lendária tripulação de pirata Hawk.
blocos, muitos anos atrás. E ele diz a Garp que Luffy é especial e deveria ter se tornado um pirata. Então, Luffy nem sabe sobre Log Tale aqui ainda. O grupo de jovens marinheiros também encontra Vivi. Garp, que conhece seu pai Cobra, o rei de Alabasta, reconhece como a princesa. Entre lágrimas, ela conta a eles sobre Crocodile e o que ele fez ao seu país. Luffy promete a ela levá-la para casa e ajudá-la. No caminho, eles param na ilha de Drum, porque Garp ouviu rumores de que Ace esteve lá. Preocupados com seu neto adotivo que está perseguindo o Barba Negra, eles perguntam na vila se alguém ouviu. Luffy não consegue libertar a ilha de Drum de Walpole, porque ele é um governante oficial protegido pelo governo mundial, mas ele consegue conhecer e recrutar Chopper. Pouco depois, eles chegam a Alabasta, onde encontram novamente Smoker para investigar o que está acontecendo com Crocodile. O guerreiro ri de Luffy e Vivi dizendo que eles não podem fazer nada e Luffy se prepara para lutar com ele. No entanto, Garp intervém para impedir Luffy. Os senhores da guerra fazem parte do governo mundial e não podem ser tocados pelos marinheiros. Luffy terá que esperar até que Garp informe isso a Sengoku e aos superiores. Neste ponto, Luffy está começando a ficar realmente frustrado e irritado com o sistema da marinha por sua injustiça. Claramente, o que está acontecendo aqui é ruim e ele deveria simplesmente deixar para lá. Luffy também conhece rapidamente Ace. Em seguida, seu grupo encontra Nico Robin e Garp não tem outra escolha a não ser prender uma das pessoas mais procuradas do mundo. Quando Luffy pergunta por que Garp, diz a ele para ficar quieto. Deixando Alabasta, eles se deparam com Aokiji, mentor e herói de Luffy, que está andando de bicicleta sobre o oceano. Assim como na linha principal da história, Aokiji veio procurar Robin para se certificar de que ela estava bem. Ele convence Garp a não entregá-la, mas permite que ela escape. Isso lhe dá ainda mais pontos do livro de Luffy, que então convida Robin para se juntar à marinha. Garp e Aokiji gritam com ele que isso é impossível. No entanto, pouco tempo depois, Robin é resgatada pelos revolucionários e por Dragon, embora ninguém saiba quem o contatou. Como estão em um navio da marinha, ao contrário da linha principal da história, eles simplesmente passam por Jaya, Walter Seven e Thriller Bark. Em algum momento, Franklin é capturado pela CP9, enquanto Brock fica preso no Triângulo Florian por um pouco mais de tempo. No entanto, ele recupera essa sombra algum tempo depois, seja quando Moria é derrotado em Marineford ou quando ele tenta atacar Kaido em Wano novamente e falha. Em vez disso, o grupo de Luffy consegue capturar alguns piratas com recompensas mais altas, testando suas novas habilidades. Luffy agora já é capaz de usar Haki e também dominar as técnicas dos 6 poderes. Antes de finalmente chegarem a Marineford e a sede, eles param no arquipélago de Sabuod, onde Garp quer apresentar Luffy e os outros a ex-Drake. Drake é um dos poucos membros oficialmente conhecidos da espada, e embora Luffy e os outros ainda não saibam disso, Garp já está planejando integrá-los todos à espada também. Na ilha, Luffy encontra o leilão de escravos e fica absolutamente horrorizado. Ver os dragões celestiais o faz lembrar do incêndio no terminal cinza e de como os dragões celestiais afundaram o navio de Sabo. Luffy está prestes a socar Charlos, assim como na ilha principal da história quando Hylian faz sua aparição. Ele nocauteia a maioria das pessoas no salão de leilões com seu Haki do Conquistador e leva Luffy e os outros para seu bar. Lá, ele se apresenta como o braço direito de Rogers e diz a Luffy que estava esperando por ele. Ele tenta convencer Luffy a abandonar a marinha e permitir que ele o treine. Neste ponto, Luffy já sofreu uma série de golpes pesados em sua confiança na marinha, mas neste momento, Garp entra com tudo e após uma breve e calorada conversa com Hylian, leva Luffy de volta ao navio. Finalmente, eles chegam a Marineford, onde Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Chopper, Kobe e Helmeppo são apresentados a Sengoku, Kizaru e Akainu. Luffy gosta de Sengoku e parece neutro em relação a Kizaru, mas fica claro desde o início que ele já não gosta de Akainu pela forma como ele fala e age em relação aos piratas. Nas próximas semanas, Garp e outros oficiais treinam intensamente o grupo e os enviam em várias missões menores. Luffy é até promovido a um dos capitães mais jovens da história da marinha por sua incrível habilidade de luta. No entanto, então chegam notícias de que seu irmão Ace foi capturado por Barba Negra e entregue ao governo para ser executado. Luffy surta com essas notícias e é necessário o esforço coletivo de Garp e do esquadrão para impedir que Luffy vá sozinho até Impel Down para libertar Ace. Em vez disso, Marineford começa a se preparar para a guerra contra Barba Branca. Como resultado, a fuga da prisão de Impel Down nunca acontece e Jinbei não consegue escapar do nível 6 também. Mais importante ainda, sem
A grande fuga de Luffy, a tentativa de Barba Negra de recrutar os piratas do nível 6 dá errado e ele e sua tripulação são derrotados por Magadan. A guerra em si acontece de maneira bastante semelhante à linha principal da história, que Luffy se recusa a lutar completamente. Agora, existem algumas maneiras diferentes de como esse cenário poderia se desenrolar, é claro. Uma opção é que Luffy perca a cabeça e se una à Barba Branca para tentar libertar Ace de qualquer maneira. Sabemos que Luffy faria qualquer coisa por seu irmão, então não é tão improvável que ele simplesmente deixe sua carreira na marinha de lado para fazer a coisa certa. Mas para o bem desta história, digamos que Sengoku ou outra pessoa impeça Luffy de fazer qualquer coisa quando Ace finalmente for executado por Akainu, é claro, por uma questão de continuidade, o que é claro quebra completamente Luffy. Kobe e Chunks param a guerra novamente, mas desta vez Chunks se aproxima de Luffy e conversa com ele. Ele diz a Luffy que ele tem o poder de tornar o mundo um lugar melhor e pede a ele para encontrá-lo em 2 anos no novo mundo, apenas superando lentamente a dor de perder Ace. Luffy treina intensamente por 2 anos e finalmente Garp convida todos os seus alunos para se juntarem à espada. Luffy aproveita a oportunidade para encontrar Chunks e se junta à sua tripulação como um agente disfarçado, assim como Drake faz com Kaido e Akudi, com Barba Negra, na linha principal da história. Chunks treina Luffy ainda mais, ensinando-lhe a verdade sobre sua Akuma no Mi, a importância de encontrar o One Piece e chegar a Long Tail. E eu diria que neste ponto, Luffy pode voltar totalmente a ser um pirata e se tornar o rei dos piratas, ou permanecer como parte da espada, alcançar Long Tail e realmente se tornar o almirante da frota de uma organização marinha, livre e independente do governo mundial. Acredito que Luffy é uma pessoa tão especial que mesmo como marinheiro, ainda seria capaz de mudar o mundo. Galera, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve e deixe seu like, pois nós vamos falar mais e mais sobre One Piece. Também comente aí, se em vez de pirata, o que aconteceria com o mundo de One Piece se Luffy nunca tivesse nascido em primeiro lugar? Então talvez uma pergunta muito melhor a ser feita seria, o que aconteceria se Luffy se juntasse aos piratas de Chunks? Porque essa é uma linha do tempo muito mais diferente do que esta. E se você está curioso, pode assistir esta versão aqui.